O Flamengo dando sorte com os resultados e o chaveamento da Libertadores da América, muita dificuldade para os clubes brasileiros na Sul-Americana, a chance de o Flamengo vender Léo Pereira, as últimas do mercado, bastidores, finanças e o Cruzeiro insistindo em Michael e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000, a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, deixa like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Pedro Lima, lateral direito de só 17 anos de idade, pertence ao Sport e deve se tornar nos próximos dias a maior venda da história do futebol nordestino. Chelsea já tem um acerto verbal e salarial com o atleta, resta um acordo entre o Chelsea e o Sport. A ideia do Chelsea era pagar 10 milhões de euros, o negócio pode subir ainda mais, transformando o lateral direito, que tem enorme potencial, na maior venda da história do futebol nordestino. Só a título de comparação, a maior venda do Sport é do Michael, 3 milhões e 800 mil euros. Quero contar também que o Fortaleza tem grande chance de se tornar tricampeão da Copa do Nordeste nesse domingo, enfrenta o CRB fora de casa, depois de vencer por 2-0, pode perder por até um gol de diferença para assegurar a taça. Quero falar agora sobre o Flamengo, que acabou se dando bem no sorteio e no chaveamento da Libertadores da América. Mesmo tendo sido o segundo colocado, correndo o risco de, por exemplo, enfrentar um Palmeiras ou um Atlético Mineiro nas oitavas de final da Libertadores, dá para dizer que o Fla se deu bem. E se deu bem, especialmente depois que o Grêmio empatou em 1-1 com o Estudiantes na noite desse sábado no Couto Pereira. Esse resultado fez com que o Grêmio terminasse em segundo do seu grupo e fosse para o outro lado da chave. O Grêmio enfrenta o Fluminense nas oitavas de final e, se vencer, pega provavelmente o Atlético Mineiro se o Galo passar pelo São Lourenço nas quartas. Voltando ao caso do Flamengo, que está do outro lado da chave. O Fla vai ter pela frente nas oitavas o Bolívar, que até fez uma boa edição de Libertadores na fase de grupos, mas está abaixo de vários times brasileiros. Vencendo, o Flamengo pega o vencedor do confronto entre Strongest e Peñarol. Talvez até mais facilidade nesse confronto de quartas do que nas oitavas. É bem verdade que a partir da semifinal só pedreira. Pode pintar um Botafogo, um Palmeiras ou um São Paulo. Gostaria que você, torcedor do Flamengo, me dissesse o que você pensa a respeito desses cruzamentos. Fale também sobre o Grêmio, que só empatou em casa, diante de muita torcida, e agora vai ter pela frente Fluminense e eventualmente Atlético Mineiro, tendo de decidir as duas partidas na condição de visitante. Será que foi um bom negócio para o Grêmio empatar? Bom, quero falar agora sobre os playoffs da Sul-Americana. Com a definição da classificação do Internacional, Colorado venceu o Delfim por 1-0, jogando em Caxias do Sul, no estádio do Juventude, e passou em segundo no seu grupo atrás do Belgrano. Dessa maneira, o Internacional está nos playoffs da Sul. Estou colocando na tela como é que ficou a definição do chaveamento. Antes, obviamente, lembrar que a gente tem os playoffs. Os playoffs também estão todos decididos. E dá para dizer que vai haver muito confronto pesado para os brasileiros. Começando com a parte de cima da tabela do lado esquerdo. A gente vai ter o vencedor de Rosário Central e Internacional enfrentando o Fortaleza. Jogo pesadíssimo para todos. O Internacional não terá moleza, assim como o Fortaleza. Um pouquinho abaixo, o vencedor de Bragantino e Barcelona de Guayaquil enfrentando o Corinthians. Bicho pesadíssimo. Independentemente de quem passar, o Corinthians não terá moleza. Um pouquinho abaixo, Cerro Porteño e Atlético Paranaense, o vencedor desse confronto enfrenta o Belgrano. Para completar, ainda do lado esquerdo da chave, teremos o vencedor do confronto entre Racing do Uruguai e o Huachipato do Chile contra o Racing da Argentina. Para mim, esse lado esquerdo está bem mais complicado do que o lado direito. Estou colocando na tela agora os jogos do lado direito. Libertad e Universidade Católica contra o vencedor. O vencedor pega o Ameliano, Del Valle e Boca. O vencedor pega o Cruzeiro. Esse sim é o único lado, é o único confronto muito pesado. O Cruzeiro vai precisar ter muita qualidade para passar pelas oitavas. Depois o vencedor de Palestina e Cuiabá pega o Independiente Medellín. O vencedor de LDU e Always Red pega o Lanús. O que eu quero dizer sobre o Cruzeiro? O Cruzeiro, se passar pelo vencedor de Independente Del Valle e Boca, tem grande chance de ir à final. O principal adversário do Cruzeiro está nessas oitavas. A partir daí, o caminho fica um pouco mais simples. E você, o que achou das oitavas, quartas, semi do desenho da Sul-Americana? Ficou bom para o seu time? Ficou ruim? Usa o espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza?
Léo Pereira voltou a estar na mira do Al Nassr, time da Arábia Saudita, um dos mais ricos do mundo, que tem como comandante o Luiz Castro e como grande estrela o Cristiano Ronaldo. Só para lembrar, nas últimas janelas, já houve uma proposta desse mesmo Al Nassr para o Flamengo de 12 milhões de euros. O Léo topou ser negociado, o negócio não foi para frente, porque o Flamengo entendia que não tinha opções para contratá-lo e nem tempo para fazer essa substituição. Se essa proposta for validada nos próximos dias, a tendência é que o negócio ocorra, até porque o Flamengo já contratou recentemente o Ortiz, que estava no Red Bull Bragantino, e viu o Davi Luiz crescer de produção. Só para lembrar, alguns dias atrás, o Fabrício Bruno chegou a estar muito perto de se mudar para o West Ham em negócio de 15 milhões de euros. A negociação só foi desfeita porque o Fabrício Bruno entendeu que a proposta do clube inglês não era das melhores. Só para completar sobre o Al Nassr, o time saudita que fracassou ao longo da temporada, segundo ano seguido em que o Cristiano Ronaldo não consegue nenhum título. A ideia é reforçar bem o time, incluindo um zagueiro e também um goleiro de primeiro nível. E Ederson e Alisson, dois goleiros frequentemente convocados para a seleção brasileira, são alvos em potencial. A alegação é de que o Al Hilal, o grande rival do Al Nassr, tem o Bono, que fez uma grande temporada, foi absolutamente decisivo em momentos super importantes. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que insiste na contratação do Michael, atacante cujo contrato no Al Hilal se encerra em janeiro do ano que vem. Existe a possibilidade real de o Michael deixar o Al Hilal. O Cruzeiro é o maior interessado entre os clubes brasileiros. Alexandre Matos tenta convencer o Eduardo Maluf, empresário do atleta, e o Al Hilal a liberá-lo, a negociar e fechar essa contratação o mais breve possível. Quero contar que há uma concorrência importante pelo Michael na Arábia Saudita. Ainda que não fique no Al Hilal, ele tem propostas da primeira e até de um time da segunda divisão do futebol saudita, e para ganhar muito mais lá do que ganharia no futebol brasileiro. Hoje o Michael ganha na casa de 2 milhões de reais por mês. Há a possibilidade dele até aumentar esses vencimentos se continuar por lá. Se vier ao Brasil, vai precisar aceitar uma bela redução salarial. Cruzeiro, que já tem fechados o Caio Jorge e também o Cássio, negocia com Lautaro Dias e ainda busca outras contratações, como por exemplo a do Matheus Henrique, volante que pertence ao Sassuolo. Bora falar agora sobre a seleção brasileira, mais especificamente sobre Endrick, que o Brasil venceu amistoso contra o México diante de 85 mil pessoas na noite desse sábado. Vitória por 3-2. E o gol decisivo foi marcado nos acréscimos pelo Endrick, que havia saído do banco de reservas. Dessa maneira, o Endrick acaba de se tornar o segundo atleta a marcar 3 gols com menos idade em toda a história da seleção brasileira. Só o Pelé marcou gols de forma mais precoce, esses 3 primeiros gols com a camisa da seleção brasileira. Queria te contar um pouquinho de como é que foi a história do jogo. O Brasil sai vencendo com um time reserva, completamente reserva. Logo no começo da partida, o Savinho faz bonita jogada e enfia para o Andréas Pereira, que marca um golaço. No segundo tempo, cruzamento da direita do Ian Couto, o Martinelli se antecipa a zaga para fazer 2-0. A partir daí o Brasil se desliga, o México faz 2-1, faz 2-2, Dorival Júnior vai colocando titulares em campo e com uma assistência de Vinícius Júnior e gol de cabeça do Endrick, já nos acréscimos o Brasil venceu por 3-2. Terceiro jogo de Dorival Júnior à frente da seleção, 2 vitórias contra Inglaterra e México e um empate diante da Espanha. Nos 3 jogos o Endrick marcou gols. Eu queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você imagina para o futuro do Endrick. Vai ser fenômeno? Vai ser jogador de destaque? Não vai dar certo no Real Madrid? Deixe a sua opinião, beleza? Fala, nação rubro-negra! Hoje vamos falar sobre uma história inédita que o apresentador Benjamin Beck revelou, mostrando todo o carinho que Jorge Jesus ainda tem pelo nosso Mengão. Se liga nessa! Jorge Jesus, um dos técnicos mais vitoriosos da história do Flamengo, continua a mostrar seu amor pelo clube, mesmo estando longe. No Charla Podcast, o Benja, que é amigo pessoal do Mister, contou que o português tem uma verdadeira adoração e paixão pelo Flamengo. O que esse cara gosta do Flamengo? Desde que ele saiu, já me ligou várias vezes. E muitas dessas vezes, ele estava usando a camisa do Flamengo. Eu sempre brincava com ele. Você não esquece, né? Ele tem uma adoração, uma paixão pelo Flamengo e pela torcida do Flamengo que é incrível, contou Benja. Como torcedor apaixonado que sou, é incrível saber que Jorge Jesus ainda tem esse carinho todo pelo Flamengo. Mas o Benja também deu a opinião dele sobre um possível retorno do Mister ao Mengão. Como amigo dele, eu não acho legal ele voltar para o Flamengo, porque o que ele fez foi muito fora da curva. Ele foi embora com mais títulos do que derrotas. Aquele Flamengo dava gosto de ver jogar. Mas como um cara que gosta de futebol, seria legal pra caramba vê-lo de volta, completou o apresentador. E quem não lembra das glórias que ele nos trouxe? Jorge Jesus chegou ao Flamengo em 2019 e durante sua passagem conquistou a Libertadores, o Brasileirão, a Supercopa do Brasil, o Campeonato Carioca e a Recopa Sul-Americana.
O Mister deixou o clube em 2020 para assumir o Benfica, de Portugal. Desde então, ele passou pelo Fenerbahçe da Turquia e atualmente comanda o Al Hilal da Arábia Saudita. É isso, galera! É emocionante saber que o nosso Mister ainda guarda um carinho especial pelo Flamengo. Quem sabe um dia ele não volte para alegrar ainda mais a nossa torcida. Enquanto isso, seguimos torcendo e apoiando o Mengão em todas as competições. Saudações rubro-negras e até a próxima! Vamos Flamengo!